Com o pé direito, o Cruzeiro larga na frente das quartas de final da Copa Sul-Americana. Diante do Libertad, o time celeste já começou bem na partida. Logo aos 18 minutos, Caio Jorge, em um só toque, colocou a bola no fundo da rede. Seu segundo gol nos últimos 3 jogos. Martin Silva, ele mesmo, o ex-goleiro do Vasco da Gama, foi bem no chute cruzado de William e evitou o que seria o segundo na jogada de Veron. Já Lautaro Dias levou a melhor no duelo e aproveitou para homenagear a Gianita, sua filha que nasceu no início de setembro. O Libertad tentou reduzir na segunda etapa com o interminável Roque Santa Cruz e também na outra cabeçada de Aguilar. Mas o Cruzeiro era quem estava mais perto do gol. Kaique, no contra-ataque, mandou por cima e Álvaro Barreal bateu para fora. Final, Libertad 0, Cruzeiro 2. 3-0 seria para a gente melhor ainda, mas eu acredito que o objetivo, o primeiro passo foi bem dado, então a gente tem que manter essa humildade, manter os pés no chão, não tem nada definido. Lá no Paraguai, o Cruzeiro finalizou 10 vezes, sendo 4 no alvo. Uma vantagem de 2 gols no placar. Mas para o professor Seabra, o importante é manter os pés no chão pensando no jogo de volta aqui em Belo Horizonte. É claro que se uma dessas bolas tivesse entrado, a gente teria ampliado essa vantagem, mas independente disso, não muda aquilo que a gente tem que fazer para frente, que é buscar ter de novo consistência, a consistência que a gente conseguiu recuperar hoje, né? Tivemos mais consistência no jogo de hoje. Precisamos trabalhar para que isso aconteça novamente nas próximas partidas, também contra o Cuiabá e contra o Libertad. A gente está vendo os lances aí, eu queria que você falasse agora no ar o que você falou fora do ar, porque por fora do ar eu sou leão, no ar eu sou gatinho, então fala o que você tem para falar. Eu já tinha falado isso lá no querido Deus me diga nosso na terça-feira, porque eu estava tranquilo em relação a esse jogo, que um monte de invenção que ele fez contra o São Paulo ele não faria contra o Libertad. E pronto, não fez, colocou quem joga na esquerda, quem joga na direita, quem joga no meio, quem é volante, zagueiro, lateral. Resultado, Cruzeiro 2-0. Podia ter saído 3, 4, né? Tranquilo, encaminhou a classificação. E eu vi muita gente, mas o Libertad é muito ruim. E aí o time muito ruim você ganha, né? Exatamente. Se é um time muito ruim, o que você faz? Não, você vence e convence. Você ganha. Isso aí. Dá moral pro atacante, o Caio Jorge havia sido cobrado, fez gol. Lautaro, belíssimo gol. Belíssimo. Então é isso, time ruim, você ganha. Você não pode perder para time ruim. Aí o problema é perder para time ruim, né? Igual o Flamengo perdeu o Penharol ontem. Que não é ruim, né? Ah, mas não é bom. É bom. Tá bom, mas... Não é o Flamengo. Não é o elenco que o Flamengo tem. É inferior ao elenco que o Flamengo tem. Então, o que você está querendo dizer, em outras palavras também, ô Capeta, é que as críticas diante da derrota para o São Paulo aqui, elas fazem todo sentido. Justificável demais. E ontem você pega um jogo desse que você vai lá... por exemplo, olha só como é que as coisas são, por vezes, são incoerentes nas análises aqui. E aí, vocês já briguem, desgraçado. O que acontece? Pega o São Paulo reserva e perde, pau, porque era o São Paulo reserva. Pega o Libertad, que tem seríssimas limitações. Tudo que a gente falou aqui ontem aconteceu no jogo. Time lento, time pesado, time sem poucos recursos e tal. Você vai lá e faz 2, mas você poderia ter feito 3, 4, 5. É isso aí. Isso que o torcedor quer. Ótimo. Maravilhoso. Agora, o que me irrita é que, às vezes, mesmo conseguindo uma vitória dessa, você ainda continua encontrando torcedores do Cruzeiro. Alguns torcedores do Cruzeiro, eu não estou generalizando. Que aqui hoje eu não admito. Peraí, o Valu está colocando vários, eu estou colocando alguns. Então, assim, torcedores do Cruzeiro que não estão desfrutando do momento. Isso. Gente, o Cruzeiro está a um passo, ou a meio passo, de voltar a uma semifinal de uma competição continental. Mexe aí na cabecinha de vocês. 27 anos, velho. Aí, eu ia pedir para mim, mas você já deu spoiler. Mexe na cabecinha de vocês aí, quanto tempo isso não acontecia. Aí agora o spoiler, 27 anos. Então, gente, valorize o que está acontecendo. Entenda que o mecanismo, o Genta já era meu Papai Noel favorito. Entenda os mecanismos, as mudanças que foram feitas, a evolução de todos, até do próprio Seabra, que antes questionado, ele pode ter dado 2 passinhos para trás, chegou na casa dele, deu uma respirada, colocou tudo que ele tem para estudar e pegou e falou assim, eu posso fazer melhor.
E é isso, eu acho que é tempo ao tempo. Para fazer esse entendimento e curta. Cruzeirense, aproveite o momento. Luciano. Mas a cobrança em relação ao Seabra, ontem no jogo foi muito bem o Seabra. A cobrança é a continuidade disso, que, por exemplo, você fez um grande jogo contra o Botafogo. Aí você vem numa sequência contra Fortaleza e outras equipes, algumas invenções. O que a gente cobra do Seabra é a continuidade das boas ideias ou da simplicidade, como foi ontem, como o Everton já falou, zagueiro, lateral Genta falou, na verdade. Ontem eu gostei muito do Cruzeiro porque é o meio campo do estilo que eu gosto. Eu acho que o mecanismo de saída de bola com o Wallace, que é um grande jogador, mas ainda não desembarcou ainda na Toca da Raposa, e o Romero não estavam funcionando, esse mecanismo. Estava lento. Muitas vezes o Zé Ivaldo, o William, o Marlon tentavam achar o volante, até o Cássio, e os dois estavam indo para a bola, porque são primeiros volantes, camisa 5. Então, é aquele mecanismo mesmo de os dois ocuparem o mesmo espaço. Não estava funcionando, a gente viu muito bem contra o São Paulo e outros jogos. Contra o São Paulo também fez muita falta jogadores agudos pelos lados. O Verón fez falta, hein? Quem diria, o Verón, que foi criticado em outros momentos, estava fazendo falta a esse elenco. Como é bom ter dois jogadores abertos, que abrem espaço, inclusive, para ultrapassagens dos bons laterais Marlon e William. Então a gente viu um Cruzeiro encaixado ontem. É mais ou menos isso que o torcedor espera. Que na próxima partida, o Seabra não venha com invenções, como ele veio contra o São Paulo, um Vitinho, que nem na base jogava pelo lado direito, aberto pelo lado direito. Então, o que a gente cobra é isso, continuidade do bom trabalho, da simplicidade. O que está faltando para o Seabra é isso, a continuidade. Eu quero ouvir ainda o Valuzeiro, quero ouvir o Elton Novaes, mas agora atenção, atenção, você que está em casa, presta muita atenção aqui, porque a Roma Fiat preparou super ofertas para você que está pensando em trocar ou comprar um carro zero. E para falar mais das ofertas, vamos com o Thiago Fernandes, o homem está lá, olha esse sorriso largo de aeromoça. Alô, Thiagueira, bem-vindo, boa tarde. Fala HG, fala pessoal dos donos da bola. Hoje eu não estou aí no estúdio não, então eu vou deixar Valu e Elton felizes, porque eu não vou ficar batendo na tecla do Milito e não vou pedir o Renato Portaluppi no Cruzeiro no ano que vem. Então podem ficar tranquilos. Mas para deixá-los ainda mais felizes, eu vim aqui na Semana do Cliente Fiat, na Roma Fiat da Avenida Francisco Sá 950 no Gutierrez, para comprar o meu Fiat Zero, e vou aconselhar os dois a virem aqui também. E eu tô com a Dani, que é gerente da casa, para trazer oferta para o pessoal de casa. Olá, pessoal. Pois é, na Semana do Consumidor Fiat, aqui na Roma Fiat, você tem as melhores condições. Vou falar do Argo, nós temos o Argo 1.0 a partir de R$ 79.990 e você ainda pode passar até R$20 mil da sua entrada, parcelado em 10 vezes sem juros do cartão. Tem o Cronos, que você sabe, também é um dos carros mais completos da linha, R$ 102.990 com super valorização do seu usado. E para fechar, o seu queridinho Pulse mecânico 1.3 a partir de R$ 99.990 com taxa zero. E mais uma coisa para completar, se você não consegue vir aqui na Francisco Sá 150, nós temos mais 2 unidades. Avenida Cardeal Eugênio Patelli 871 em você sair de carro zero na Semana do Consumidor Roma Fiat. Muito obrigado, Dani. E como ela já disse para vocês, a minha linha predileta é a do Pulse. O meu carro predileto é o Pulse. E é o que eu vou comprar. Inclusive, eu vou entrar nele aqui. Vou sair aqui da Avenida Francisco Sá 950 no Gutierrez, da Roma Fiat, com o meu Pulse novo. Tchau para vocês. Tô indo embora. Tchau. É meu Pulse. Esquece. Beijo pra você, HG. Beijo, Thiagueira. Gente, então corre agora mesmo para a Roma Fiat mais próxima e garanta já o seu. Eu já falei algumas vezes aqui que eu acho esse Pulse, o Pulse preto, Abarth, é um negócio animal. E eu estava dizendo para eles aqui, enquanto o Thiago falava, das peculiaridades, algumas coisas que me agradam muito nos carros da Fiat, principalmente posição de dirigir, desempenho, tecnologia, né? E que está cada vez mais avançado. Então vá à Roma Fiat e garanta já o seu. E se correr, econômicos. Isso é econômicos. Então garanta já o seu. Aproveita que o Thiago Fernandes está lá, ele até te ajuda a negociar, porque esse aí tem uma resenha
que eu vou te dizer, viu? Quanto tempo mais aí, hein? Então ainda tem 3 minutos aqui para ouvir Valu, Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Ô Valuzeiro, o Elton falou da questão de desfrutar. Porque, cara, você veio de uma derrota pro São Paulo, você vai lá, pega o Libertad pela Sul-Americana e já, pra mim, já pode beijar a viúva com todo o respeito que os caras mereçam. Mas ontem o Cruzeiro meteu uma roda no Libertad, Valuzeiro. É isso, boa tarde pra você, pros amigos. 27/7/2024, Cruzeiro e Botafogo, Botafogo e Cruzeiro. Não tô levando em consideração o nível dos adversários, tá? Mas a última partida que por 50% ou uma parte maior do jogo, o Cruzeiro jogou bem. Quer dizer, quase 2 meses depois, pelo menos para mim, ontem, o Cruzeiro jogou bem. Mais de 50% do jogo, aí cada um tem a sua consideração. E acho que isso é um fator muito importante para o time, para a torcida e para o trabalho do técnico Fernando Seabra. Sabe o que é mais curioso? Que o Fernando Seabra, ele não precisou de se debruçar demais a chegar na ideia do time que ele montou ontem. Ele fez algo que ele já havia feito contra o Boca Juniors aqui no Mineirão. A diferença, eu vou mostrar para vocês, é na escolha das peças. Contra o Boca Juniors, como jogou o Cruzeiro? 2 volantes, com o Matheus Henrique aberto pelo lado direito, Lautaro pelo lado esquerdo, Matheus Pereira e Caio Jorge. Ontem ele tinha 3 atacantes, de fato, mas todos aqui conseguiam observar que no momento em que o Cruzeiro não tinha a bola, como que o Cruzeiro se defendia? As famosas 2 linhas de 4 defensores. O Verón voltava pelo lado direito do campo, o Lautaro voltava pelo lado esquerdo, os 2 volantes posicionados, Matheus Henrique e Lucas Romero. Aliás, que qualidade tem o Matheus Henrique, impressionante. Não perde nada o meio campo do Cruzeiro, com ele jogando à frente da cabeça de área ao lado do Lucas Romero. E mais à frente, marcando o Caio Jorge e o Matheus Pereira, exatamente para poderem ter mais fôlego no momento que o Cruzeiro pegava a bola. Quando o Cruzeiro pegava a bola, aí sim, a gente viu o William, viu o Verón, viu o Caio Jorge espetado, viu o Lautaro e via o Marlon. Então foi um time que controlou o jogo, Libertad apenas 2 oportunidades. O Cruzeiro dá um passo muito importante rumo às semifinais da Copa Sul-Americana. Eu ainda acho, sinceramente, a gente vai continuar falando disso no YouTube. Deixa eu corrigir um negócio. O quê? O Genta me meteu 27 anos que o Cruzeiro não chega em uma competição continental. Final. Chegou em 2009. Se apagou da sua cabeça em 2009. Apaguei mesmo. E me jogou no mato. Mas eu Pessoal, apaguei mesmo. desculpa, viu? O Genta me jogou no mato. Genta me jogou no mato. Perdão. Não, campeão, 2009. Campeão, El. 2009. Não, Foi gente, 2000 mas você me jogou no mato porque eu falo. Há quanto tempo o Cruzeiro não chegava em uma decisão? Aí você, 27 anos! Perdão. 99, Perdão. 98. Perdão. Tá, Recopa. Perdão. Libertadores antes, depois 99 para 98. Perdão. Recopa. Papai Mas ele foi traído. Noel. Não, mas ele foi traído pela apaguei. memória. Ele tá falando de ser campeão. É assim. Mas aqui, agora, só voltando aqui o que eu estava dizendo. De todas as contratações, não sei se foi o Elton que disse aqui um dia desse, é que o Cássio a gente esquece, porque o Cássio é tão absoluto. Isso é tão à vontade, né, Gabriel? Não, parece que é meu, pô. Eu encontrei com o Cássio muito lá. tempo aqui em Belo Eu encontrei com o Horizonte. Cássio lá na Toca. O Cássio é um baita de um gente fina. Eu encontrei com o Cássio lá na Toca e falou assim, isso aí. Desse jeito que eu tô falando pra vocês aqui, foi o jeito que ele me falou. Eu falei assim, ô Everton, esse lugar aqui é bom demais, cara. Você já viu as eu tô entrevistas feliz demais dele? aqui. Ele tá apaixonado. Cara, ele tá muito louco com família Minas tá à Gerais, a vontade. família gostando, a torcida, o dia a dia, o povo, os funcionários do Cruzeiro e tal. Ultimamente só uma coisa deixa o Cássio triste. O quê? É a mesma que eu, o Giants, que ele é torcedor dos Giants lá da NFL. Pois é, não tá Mas bem, as né, entrevistas dele tá sensacional, porque realmente ele tá à vontade. E ele fala como o líder Tá da muito equipe, tempo já aqui, viu, parece, cara? né? Ele chega na entrevista, ontem, inclusive, ele falando, né? Mas nós temos que preocupar Não podemos com o próximo relaxar, jogo. isso. Né? Cara, sensacional. Das contratações, Matheus Henrique tá deitado. Matheus Henrique é um jogador que a gente já sabia, já porque ele tem características, assim, que faltava naquele meio campo do Cruzeiro, que já estava até encaixado. Velho, ele é muito bom Já estava até jogador. encaixado, né? Lucigol jogando E com o falava- Matheus Henrique. Não, Vou te falar uma coisa. Ele tá à vontade não aqui, cara. Tá É porque ele feliz. marca, tem qualidade de passe, ele pisa na área, ele faz gol, tem chute de Dos fora da caras área. que tiveram E sequência. assim, o Lautaro Dias Dos é caras que outro. tiveram Agora, sequência. É o pra mim é Wallace. questão física, tá? Questão física. Pra mim é questão física. Mas assim, quando não estiver fisicamente bem, não dá. Você lembra de um período que o Cássio estava, desculpa, Valuzeiro, um período que o Cássio estava sendo muito questionado lá no Corinthians. Aí o Ronaldo um dia estava conversando lá em São Paulo, depois do programa, então o Ronaldo falou assim, a impressão que eu tenho é que ele precisa dar uma secadinha. Porque, cara, você ganha uns quilinhos a mais,
né? Você perde mobilidade. E aí o Cássio, me parece que o Cássio deu uma secada, ainda lá no Corinthians, aí melhorou e tal, o Cruzeiro foi lá e trouxe hoje, ele tá fininho. E mentalmente também, né? Cara, a impressão que eu tenho é que o Wallace, eu não tô falando que o Wallace tá gordo não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele vai chegar na forma, ele vai chegar. Mas eu acho que é uma questão de tempo, porque não são todos os jogadores que se adaptam dentro do mesmo período. Ele vai deitar daqui a pouco. Agora, enquanto ele não está 100%, nós não podemos também forçar a barra aqui de só pelo nome querer escalar ele. É banco. E um detalhe, quando o Cruzeiro jogou da forma, esqueçam os atletas, tá? Que eu já citei aqui. A formação, que né? jogou ontem, o Wallace foi bem. Foi o primeiro tempo contra o Boca, os 25 minutos. Enquanto ele teve fôlego, ele jogou bem. Mas contra o jogo, os dois. Eu gostei muito desse primeiro tempo contra o Boca, principalmente. Sim. Mas o Wallace e Romero juntos, contra o jogo. Eles são a mesma característica. Foram bem. Eu não. É coisa minha, eu não curto os dois juntos. Não. Neste momento. Eu acho que não dá certo num formato de colocar a famosa trinca de volantes, que quando o Cruzeiro jogou no 4. 2 volantes. Isso, o Cruzeiro tinha 3 atacantes, mas repito, sem a bola o Cruzeiro Tô falando do comportamento sem a bola, tá? O Cruzeiro sem a bola fechava num 4-4-2. Eu acho que assim, como foi contra o Boca Juniors, o Wallace e o Romero podem ser, mas é claro que não... tinha uma característica que um jogador foi expulso Isso, muito rápido. Claro que isso, perfeito. É claro que não vai ser, para mim, a mesma dinâmica de Romero e Matheus Henrique. Então, eu vi muita gente falando, resolveu o problema do time porque o Wallace saiu. Cara, eu não acho. Eu não acho que seja isso. Eu acho que a maneira que... Tivemos 2 jogadores abertos. Cara, porque aí, mesmo que o Verón não é mais aquele Verón do Palmeiras, mas você sabe muito bem disso, você coloca um jogador lá para abrir o campo do adversário, mas você tem um William que pode vir por arrancadinha dentro, que pode passar por fora, enfim, isso facilita o jogo. Só destacar, inclusive, o Verón numa postura diferente para mim. Aqui, tá? vamos aproveitar esse momento também, destacar outro jogador, que é o Caio Jorge. Tá recuperando. O Caio Jorge, para o Tribunal da Inquisição das redes sociais, Já não prestava. ele já tinha sido queimado. Contra o André. Contra o Inter. Alô, André! E tinha sido queimado na Praça 7. Inclusive, então, assim, ter a de 23 anos, ter a capacidade. Eu vou voltar nessa... Que isso, gente? Jean? Tá embora? Acabou não. Ai, que dor nas costas, gente. Que isso, gente? Aí é loucura. Aí é loucura. Gente, eu já... Vou voltar só para recapitular aqui, HG, que eu preciso da memória de vocês, que da do Gento eu não posso contar. Valor, qual foi o jogo que ele foi vaiado? Ele perde o pênalti contra o Internacional. Foi vaiado, execrado. E o menino teve a família cabeça até brigou. boa. De fazer gol e não ir pra torcida xingar, velho. Isso. É sensacional. Ele teve a cabeça boa para entrar em campo no próximo jogo, meter gol e mostrar respeito à instituição, ao torcedor. Não citou nada tá vendo? Olha o que eu sou capaz. Não, ele continuou trabalhando. Olha o golaço que ele fez ontem. Teve uma pessoa aí, coleguinha da imprensa, que virou pra mim e mandou no WhatsApp, falou assim, e aí, depois desse jogo contra o Inter, e aí, ainda vai ficar apoiando a contratação do Caio Jorge? Calma, meu querido. E na hora, muito cara, jovem, que calma. ele fez o gol... E naquele momento merecia correndo, crítica mesmo. Né, na hora que ele fez o gol, que ele sai correndo, eu falei... Não, eu tava em casa, eu falei, não faz isso. Você achou que ele ia peitar a torcida? Eu achei que ele ia, porque da forma que ele foi, aquela corrida, eu falei... Que a gente já cansou de ver jogador, né, fazer isso. E ele foi lá e fez a festa, falei... Deu assistência naquele jogo. Deu assistência. Cabeça boa deu demais. assistência ontem porque o Kaique não consagrou ele, né? Não dá, porque né, ele gente? também Falar nisso, não dá pra errar um gol. o Cruzeiro... Kaique Barreal. Sim. Não podemos criticar. Tem pontos pode, de crítica, sim, não. Eles estão se criticando. Tem pontos de crítica. Eles estão se criticando. Não, se falha na peça defensiva e leva o gol, você critica, porque quando é Agora, gol, por exemplo, pode. podemos criticar o Matheus Pereira, por que não? Ontem. Por que não podemos criticar o Matheus Pereira, que não jogou nada mais uma vez ontem? Sim. É um jogador diferente da equipe. E ontem, né, ele tinha alvos, né, cara? E tinha espaço. Não, tinha espaço. Espaço, que é tinha algo espaço. que falta. Ele tinha alvos. Quando a gente fala de um Cruzeiro que colocava 5 jogadores lá na chamada última linha do campo do Libertad, isso para ele, e alvos se movimentando. O gol do Caio Jorge acontece porque o Caio Jorge se movimenta, né? Num grande passo. Não teve uma marcação especial nele, ele podia atuar bem. Agora, tem uma coisa que aconteceu ontem no jogo, não sei se vocês compactuam com a mesma ideia. O Cruzeiro começou o jogo, eu até achei que no início do jogo o Matheus Pereira não estava mal, dando uns tapas.
Conseguiu. Buscando o jogo. Mas também os caras estudam o Cruzeiro, né, gente? E marcam o cara que é a cabeça pensante. Então, mas ele o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu achei que o primeiro tempo que o Cruzeiro fez 2, poderia ter feito no mínimo 3. Muito bom. Cara, eu acho que há um relaxamento natural, porque você nota que o adversário não tem condição de fazer muito mais do que fez. Nos dois lances que o Libertad chegou, Mas é o diferencial são do lances Dake. nítidos de relaxamento. Que o Zé Ivaldo dá um espaço pro Roque Santa Cruz dominar e cruzar. Vamos falar que o uma Zé Ivaldo frase, não acompanha o uma frase cruzamento do assim, Santa Cruz. a maior referência para continuar fazendo gols. O Cruzeiro foi mal no jogo, entre aspas, ontem, 20 minutos do segundo tempo. O resto, o Cruzeiro dominou, foi dominante. Aliás, mais um que para muitos, eu ouvi, coloca esse cara no avião e devolve em Buenos Aires. Hoje o Vidalba é titular da zaga do Cruzeiro. Gostem ou não gostem? Então, ontem quando você... Cara, quando joga bola, Gostem Não, mas ou que não ontem, gostem? quando o Valu, Joga porque eu bola. gosto muito do João Marcelo, eu vejo o João Marcelo um potencial assim absurdo. Eu também. Aí quando o Valu colocou no grupo ontem que o Vidalba seria titular, eu mandei uma carinha meio... Sabe, porque eu acho que era um jogo pro João Marcelo também, cara. Porque é o seguinte... Pra crescer. Pra crescer. Você ganha o cara desse... Mas, cara, Então, mas o Vidalba Que me mas tá preocupa, HG, encaixado. a jogada aérea que me HG. preocupa. Mas tá Mas encaixado. ele HG, se posiciona HG, bem. quantas vezes Claro na que ele não sua vai- vida? Ele Quantas sabe, vezes na ele sua tem um vida? tempo de bola Muito bom. muito bom. Você não viu esse tipo de coisa acontecer. Um cara que pede passagem. O Vidalba foi ao modo dele, ganhando as possibilidades e mostrando. O Vidalba, às vezes que ele foi... É claro que teve jogo que ele não jogou bem, como toda a equipe do Cruzeiro. Mas os jogos que ele foi assim, ó, eu preciso de Ele foi você. acionado, ele mandou bem. Ele bancou. Ele bancou. Não, e isso pode fazer... Eu adoro o João Marcelo. Adoro. Mas pode fazer o João perder a vaga Com dele. E a Seabra, qualidade- eu e a não qualidade lembro do quando ele Vidalba, pode construir o Vidalba com a perna tendo mal. esquerda. Com o Seabra. Ele não foi lembro do muito Larcamon. bem contra com- o Inter lá. Ele, Porto nem, Alegre? nem ele não foi. o time foi confuso. O time foi confuso. Acho que foi ele exceção. também entrou. Sim, É. mas contra o Corinthians, bem. Contra o Botafogo, o Vidalba foi titular. Isso. No famoso jogo que a gente está indo lá atrás buscar antes de ontem uma boa impressionante por ele atuação. ser baixo. Ele é Como baixo, que ele mas ele posiciona compensa. bem. Compensa. E pode observar Posicionamento. nos- Tafarel, nos- lembra do nos Tafarel? duelos pelo chão, ele tenta sempre chegar junto ao recebedor. Você dificilmente vai ver algum atacante fazer o Vidalba de parede, Você porque sabe ele qual que é a tenta se outra antecipar. vantagem dele no Zé? Conversando aqui Esse não. sobre o encaixe do Vidalba no time. Não. O encaixe do Vidalba. Mas Porque como é que o que eu não estava tem falando mais. aqui, que ontem antes do jogo o Valu colocou no nosso grupo lá que o Vidalba seria titular, eu coloquei uma carinha meio assim, porque eu acho que é um jogo para você fazer o João Marcelo crescer. E aí o Vidalba foi muito bem. E aí a dúvida é, como existem muitos questionamentos com o Zé Ivaldo, aí eu perguntei aqui para os meus comentaristas se existe a possibilidade de você ter Vidalba e João Marcelo. E o Valu foi o primeiro a dizer que sim. Sim, foi essa zaga. Mas quem Resumindo, joga na esquerda, então. quem joga na Então a dúvida hoje Vidalba na esquerda. é João Marcelo ou Zé e o João Ivaldo na com o Vidalba direita. titular. É isso. João Marcelo ou Zé Ivaldo com o Vidalba titular. Não, hoje, no pra momento, mim, no o momento, Vidalba é sim. titular. Sim, você vai encontrando. É João aquilo que a Marcelo gente joga os dois comentou. lados. É aquilo que a gente comentou, cara. O João Marcelo O consegue jogar os dois Seabra, lados. ele tá fazendo um trabalho de imersão mesmo, porque cada jogo pra ele é uma decisão. O dele parece que fica na reta o tempo inteiro. Então ele encontra um cara igual o Vidalba, que pode contar na boa ou na ruim, e pega e coloca e o cara assume a bronca, cara, vai ganhando Eu confiança. acho que a grande vantagem do Vidalba hoje, além de estar na melhor fase, em cima do João Marcelo e Zé Ivaldo, cara, como ele sai bem aquela bola lá Quando de ele, trás, cara. quando ele tem espaço, esquece. merda, Não é à toa, muito qualificado. Ele joga de lateral esquerdo. cara, Nossa, sim, ele tem pega essa um passe, função. É o que ele fez. Aí é onde ele fica tranquilo. Que quando o Elton fala do caminho que o Vidalba fez, a gente tem que lembrar que ele veio para o Cruzeiro num outro contexto para jogar como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então foi um cara que teve que passar também por essa readaptação. Então a montanha que ele está escalando é muito maior. Pedrinho faz o Pix. Vamos pro homem logo. A gente está falando aí da questão dele não ser um zagueiro alto, né? Mas o Gamarra não é um zagueiro alto. Não, vários, você pode citar vários. Por exemplo, o Gamarra não era um zagueiro A alto. zaga do Chile de 2014, que tava aí o Medel, tava jogando aí Medel agora. é um zagueiro baixo. 1,74. O Vidalba tem 1,76. Claro que você vai enfrentar, como ele enfrentou, inclusive, um time que tem poderio aéreo. Ele e João Marcelo enfrentaram Igor Jesus e Tiquinho. A gente está falando de dois caras muito altos e que tem força no jogo aéreo. Ele pode, claro que se ele subir com um cara mais alto, ele não vai levar essa vantagem. Então, onde ele tem que tentar tirar a diferença é no tempo de bola. O posicionamento. O posicionamento dele, gente, é isso. O zagueiro que é baixo, ele tem que ter um ótimo posicionamento.
Por que eu citei o Tafarel quando a gente pegou e falou? Porque o Tafarel não era um goleiro alto, Mas o ótimo posicionamento que ele tinha facilitava as defesas. Inclusive, o Tafarel você não não era via ele aquele pular. cara do pular, fazer grandes defesas. Ele estava no lugar certo na hora certa. E o zagueiro baixo, ele tem isso que faz aumentar a qualidade dele, que é o posicionamento. Não tô comparando, Sim. atenção, Varela, não estou 3 vezes, hein? comparando. Igual o Beetlejuice. Mas o Thiago Silva não é alto, por exemplo. O posicionamento é um jogador que estatura ok. O posicionamento do Thiago Silva é o diferencial dele. O Thiago tem quanto? 1,82 por aí. Não é um